Olá pessoal, Museu da Pelada, olha só, estamos aqui no Reduto Palmeirense, um ídolo do futebol brasileiro, está lançando o seu livro, olha só, olha o livro dele aqui. Vocês já sabem de quem a gente está falando, dele, o artilheiro Mário, que jogou em algumas equipes do futebol brasileiro, que vai contar pra gente a sua trajetória. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Espina, satisfação enorme estar com você aqui, pessoal do Museu da Pelada, satisfação enorme. E eu estou à sua disposição aí, se você perguntar, a gente vai respondendo. Aí, iniciando a conversa, você pediu a trajetória. Eu joguei em 11 equipes, iniciei minha carreira no Palmeiras, aqui no juvenil, no infantil do Palmeiras, infantil. Passei para o juvenil, aí eu fui para a seleção de Cannes, seleção brasileira de Cannes, nós fomos tricampeões mundial lá em Cannes. Voltei e com 19 anos o Oswaldo Brandão me profissionalizou aqui no Palmeiras. Era difícil arrumar um lugar no time, porque era Edu, Neivinha, César e Ney, você imagina. Academia e tal, eu fiz parte, fiquei no banco, alguns jogos e tal. Aí o Brandão falou, olha, Mário, você vai ser emprestado para pegar mais experiência, porque agora você não vai jogar, porque jogar no lugar do César era complicado, no lugar do Neivinha mais ainda. Eu fui lá para Campo Grande, no Operário do Campo Grande, fiquei 6 meses no Operário, que era o dia de lazer. Aí depois, isso foi em 74, aí nos outros 6 meses posteriores eu fiquei lá no Bom Sucesso no Rio, foi uma grande experiência. O Bom Sucesso era um time pequeno, mas bem organizado. Tive uma passagem muito boa lá, fiz muitos gols lá na Taça Guanabara. Aí voltei para o Palmeiras no final do ano. Início de 75, o Brandão estava já com problemas de sair do Palmeiras, porque o filho dele teve problema de saúde e tal, então aí chegou o Dino Sani e eu comecei, claro, tinha Fedato, o César não estava mais, porque o César foi para o Corinthians, na época, se eu não me engano. Aí tinha Fedato, tinha Ronaldo, tinha vários jogadores. Madruga não, já tinha saído já. Tinha vários de Delosses, tinha vários jogadores. E eu fui esperando minha vez e tal, até que eu me fixei no ataque. No início, eu joguei várias partidas do Campeonato Paulista, fiz alguns gols também. Era raro também, mas raros os jogos que eu entrava. Eu cheguei naquela época, já tinha pessoal lá, já estava Ronaldo, estava Fedato era um fenômeno. Ronaldo também. Mas aí eu me fixei no Campeonato Brasileiro, o Dino Sani me fixou. Eu joguei 10 partidas em seguida, fiz 7 gols. E estava me firmando muito bem lá. Aí houve um problema de ordem até disciplinar, da minha parte com o treinador, o Dino Sani, que hoje em dia é meu amigo. Mas eu encontrei com ele no sindicato dos atletas, nossa, sou maravilhoso. Mas na época nós tivemos uma discórdia, tem que falar a verdade, aconteceu mesmo. E aí eu saí do Palmeiras, fui saído do Palmeiras, devido ao meu coração, mas fui saído. Aí fui para o Náutico de Recife, fiquei 1 ano lá no Náutico, fui vice-artilheiro do Campeonato Pernambucano. Aí o América me contratou e o Palmeiras perdeu o meu passe. Por quê? Porque não podia fazer 2 empréstimos seguidos. Aí o passe ficou para o América. Entrou na justiça e ganhou. O Palmeiras perdeu o meu passe. Pude voltar. Fiquei 2 anos maravilhosos no América do Rio, que era um time considerado grande, era o 5º grande do Rio na época. Fazia frente a todos os times, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco. O América era terrível. Uma baita equipe. Grandes jogadores, cita alguns, jogadores do América, com quem você jogou? Sim, era País, o Chu, Alex, Biruca e Alva. Era Renato, irmão do Amarildo, o Braulio, Ailton, Reinaldo Guedini, César, tinha outros jogadores também, o Jorge Valência chegou depois para jogar na lateral esquerda. Bom, fiquei 2 anos lá, fiz muitos gols, o pessoal lá gostava do time, aí o Flamengo queria me contratar. Só que o Márcio Braga, numa reunião que teve lá, da entrega dos prêmios, no final de 77, e estavam todos os times lá na Bola Preta, não sei o que da Bola Preta, lá na Cinelândia. Aí o Márcio Braga me chamou na mesa dele e falou: Mário, nós queremos te contratar, queremos ver você fazer dupla diária com o Zico. Meu sonho
sonho é esse e tal. Márcio Braga era o presidente na época. Nossa, vai ser uma honra, né? Pô, jogar com o Zico, quem não quer jogar com o Zico? Uma honra. E aí o que aconteceu? Ele falou, Mário, nós temos que vender o Toninho Baiano para a Arábia, e com o dinheiro do Toninho Baiano, nós vamos comprar, já está acertado aí com Álvaro Bragança, o diretor de futebol, e o presidente do Wilson Carvalhal, era o presidente do América. Bom, aconteceu que o Toninho não quis ir para a Arábia, não aceitou as bases, não sei o que aconteceu, que furou a negociação. E o Flamengo não pôde me contratar. Aí veio o Internacional de Porto Alegre, me contratou, e eu fiquei um ano no Internacional de Porto Alegre. Era um time muito bom, Internacional. E eu fiz 17 gols em 18 jogos no Campeonato Estadual. Só que no Grenal, que era o jogo mais importante, eu tive uma distensão na virilha que fiquei parado 4 meses. 4 meses. Então, fiquei o final do Campeonato Gaúcho, últimas poucas partidas, e quase a metade do Brasileirão que tinha começado. Aí voltei aos poucos, né? Voltei aos poucos, ainda fiz gol e tal. E o Inter está aquele timaço. O Inter é um timaço, nossa. Falcão, Batista, Caçapava, Jair, Mauro Galvão, Mauro Pastor, o João Carlos na lateral direita, tinha o Cláudio Mineiro na lateral esquerda. Aí depois veio, quando eu estava machucado, e como fiquei 4 meses parado, eles contrataram o Bira. O pessoal chamava de Bira Burro, né? Então, era um grande centroavante, fez bastante gols também. Tinha o Chico Espina na ponta esquerda, baita ponta esquerda. Artilheiro, né? Artilheiro. Depois ele fez 2 gols na semifinal do Rio, na final do Brasileirão contra o Vasco no Maracanã. 79. Tinha o Mário Sérgio também, o falecido Mário Sérgio, era um timaço, um time recheado de estrelas. Né? Bom, terminou o ano, apareceu o Milionários de Bogotá, da Colômbia, que quis levar eu e o Valdomiro. Eu já mais ou menos recuperado da virilha, né? E aí fomos para lá, para Bogotá, e foi o professor Teixeira também. Foi eu, o Valdomiro, o professor Teixeira, e também o Anchieta, que era back do Grêmio. Tinha aquele na jogada do pé, né? O Grêmio, né? Da Copa de 70, baita do zagueiro. E nós fomos para lá. Mauro Manica, o auxiliar da preparação física, Jorge Luiz Pinto, que era o preparador físico nosso, o treinador que treinou a seleção da Costa Rica. Fiquei 1 ano e meio lá em Bogotá, fiz muitos gols, né? 38 gols, aí, 50 jogos. E aí o Corinthians foi me buscar. Mas jogou Libertadores, no Milionário? Não cheguei porque quando eu disputei em 1980, inteirinho, o Milionário não estava na Libertadores. E como eu fui embora na metade do ano, em maio, para o Corinthians, no ano seguinte, também não era a época da Libertadores, não tinha jogos da Libertadores. E o Milionário a gente não classificou para nem campeão nem vice-campeão, nós fomos terceiro colocado. Antigamente era só 2 clubes, né, Mário? Era só 2 clubes, exatamente. E aí o que aconteceu? Em maio, junho, no final de maio, o Valdemar Pires, presidente do Corinthians, e o Orlando Monteiro Alves, que é o diretor da democracia. Avô do Índio e pai do Adilson. Os dois foram lá comer feijoada requentada no meu apartamento lá em Bogotá. Porque o meu pai mandava pela Bianca, mandava as carnes de feijoada, minha esposa, ela falecida, ela fazia feijoada e eles chegaram lá no meu apartamento, lá e comeram feijoada comigo, requentada. Eu até brinquei com eles, peço desculpas, mas tudo bem. Me contrataram vim para o Corinthians. Pô, os 2 primeiros jogos eu estava voando, né? Vim voando lá. Fiz gol contra o Marília na estreia e contra o Juventus no segundo jogo. E a gente jogava no Parque São Jorge. Acho que no 4º ou 5º jogo, nós pegamos o São José e o zagueiro deles, baita zagueiro, esqueci o nome, mas eu vou lembrar. São José, não, o Darcy, Ele jogou no Corinthians. Darcy? Não, Darcy? Tinha cabelo de lado, assim. Ademir Gonçalves. Ademir Gonçalves. Um lance que ele não deu um jogo de corpo assim, mas sem querer, então o meu joelho ele virou no buraco que tinha no campo. Aí, velho, começou minha epopeia, meu calvário. Aí eu jogava, o joelho inchava,
O Léo Vilarinho ia lá, fazia punção, o Léo Vilarinho era o médico. Aí até que ele chegou um dia e falou, Mário, se eu continuar tirando líquido sinovial do teu joelho, vai ficar batendo osso com osso, vou operar, tal. Aí passei pela cirurgia, naquela época era muito complicada a cirurgia, muito complicada. Era a medicina esportiva, ela não tinha esse igual hoje de jeito nenhum. Eu fiquei com tala de gesso quase um ano no joelho. Bom, e aí passou esse tempo todo, eu fui emprestado quando eu voltei. Mas quando você estava no Corinthians, você jogava, quem que eram os jogadores do Corinthians? Os jogadores do Corinthians? Era o goleiro, tinha o Rafael Camarota e tinha o César. Lateral direito Zé Maria, né, Super Zé. Tinha o Mauro, tinha o Wagner Basílio, tinha o Gomes, revezava. Tinha o Vladimir, né? E desculpa se eu me lembro de outros também. Meio de campo era o Birubiru, o Zenon, o Magrão, né, o Sócrates. O ponta direito o Eduardo Amorim. Tinha o Joãozinho que veio do esporte. Canhoto. Pernambucano. E eu me lembro depois, pode ser que eu esqueço. Zenon. Quem? Zenon. João Paulo veio depois, não. João Paulo não. É que faz tanto tempo que eu me... Mas tudo bem. Aí você... Rondinelli era o zagueiro. Não, exatamente, veio depois o Rondinelli. Ele perguntou quando eu cheguei no Corinthians. Aí depois, em 82, né? Aí chegou o Rondinelli, chegou o Paulo César Caju, Dedeon, essa turma toda. Serginho Chulapa. Eu estava fazendo tratamento, eu não estava jogando. Fiquei quase 2 anos fazendo tratamento. Eu fui na clínica do Nivaldo Balbo, porque chegou uma hora que eu falei, pô, eu tinha 29 anos, eu tenho que voltar a jogar. E não estava dando certo o meu tratamento. Aí eu fui na clínica do Nivaldo Balbo, em Campinas, não sei se já vi Nivaldo Balbo. Eu treinava durante 3 meses, fiquei 12 horas por dia treinando durante 3 meses. 12 horas todo dia. Minha perna ficou igual a do Caçapava na época, que era, Caçapava era todo. Aí quando eu voltei, aí o treinador era o Carlos Alberto Torres. Capita. Eu comecei a fazer coletivo e tal. Aí o Carlos Alberto chegou para mim e falou, estava o Serginho, estava o Casagrande, estava o pessoal. Ô Mário, nos treinamentos você está sendo o meu melhor centroavante. Ele falou para mim, o Carlos Alberto Torres. Carlinhos, é o seguinte, eu estou sem contrato, fiquei 1 ano e meio aí parado. Fui dar para Campinas agora para fazer 3 meses de tratamento. Estou sem contrato, eu não vou contrato para poder jogar. Não, eu vou pedir, você domingo, contra o Ituano, você já vai concentrar já. Eu falei, tudo bem. Aí ele foi lá e o pessoal lá, o Mafia, o Adilson também, não sei, a turma lá da diretoria, né? Eles acharam, não sei quem foi que falou, foram eles lá, que a minha cirurgia tinha sido muito grave e que eu podia dar problema depois de 6, 7 anos. Tudo bem. Aí não renovaram, eu acho que eu aguentava mais uns 2, 3 anos tranquilo, não sei. Falaram, eu não queria voltar aquela coisa toda, né? Eu ia treinar 7 horas por dia para jogar no Corinthians de novo. Eu me dispus a treinar 7 horas por dia, mas não quiseram renovar. Eu falei, não tem problema, libera meu fundo de garantia, vou parar de jogar futebol. Parei com 29 anos de idade. Encerrou a carreira no Corinthians? Encerrei a carreira. Eu tinha, antes disso, eu tinha sido emprestado para o Bahia, fiquei 6 meses no Bahia, antes de ir para o Nivaldo Balbo. Mas sempre aqueles problemas no joelho. Fui para o Pinheiros, do Paraná, tá? Fiquei também 3, 4 meses, bastante gol na vida. 10 jogos, fiz 5 gols, 6 jogos. Mas quando eu voltei, de novo num treino lá no Corinthians, machuquei de novo, aí fui para o Nivaldo Balbo. E aí, eu encerrei minha carreira lá no Corinthians mesmo, infelizmente com 29 anos, aí parti para a minha vida. A causa principal então foi a contusão no joelho, ligamento, cruzado, os dois meniscos, tudo no joelho esquerdo, os 2 meniscos e o cruzado anterior, cruzado, não sei, na época eu sei que é cruzado. Eu tomei 42 pontos no joelho, então. Eles pegaram uma parte do nervo, puseram debaixo da questão do nervo, debaixo do joelho. O Del me explicou, pegou aquele nervo, pôs para cima e colocou 2 gramas de aço para... Isso antes de eu ir para o Nivaldo.
Por isso que eles falaram que eu ia ter problema depois, não sei se ia. Mas Podia prever, né, Mário? Podia prever. Ô Mário, e você acha que, quanto à seleção, né? Que você, eu lembro, você era cotado, você era um dos centroavantes, artilheiro, um dos caras que fazia mais gol no futebol brasileiro, teve passagens boas em todos os clubes que passou, né? E seleção, teve alguma cogitação? Como que... Eu participei da seleção de júnior. De novos, né? De novos, Nós somos tricampeões. Foi em Cannes, mano? Em Cannes. Quem que era o treinador? É o Antoninho. Tinha jogadores de qualidade, tinha o Joãozinho do Cruzeiro, o Carlos Alberto Garcia, que jogou no Londrina, era de Corinthians também, né? O Pintinho, nossa, Carlos Alberto Pintinho. Kleber e o Pintinho, os dois do Luxemburgo, goleiro do Luxemburgo. Jogava bola no Luxemburgo? Jogou bom lateral esquerdo, jogou no Flamengo e no Inter. No Inter, para jogar no Flamengo e no Inter não pode ser ruim. Estava junto com você no Inter na época, não? Não. Ele estava comigo na seleção, nessa aí que nós somos. Tinha outros jogadores, o Mauro, ponta direita, que jogou no São Paulo. Muitos jogadores bons. Bolívar, que era do Grêmio. Portuguesa, Grêmio. Desculpa. Outros jogadores. O goleiro era o da Ponte Preta. Carlos? Não. Antes, Valdinho? Depois jogou no São Paulo. Não jogou no São Paulo. Bom, tudo bem. Depois eu lembro. E aí nós fomos ser campeões. A seleção brasileira, quando eu estava no América, uma grande fase, que eu tive muita bola, uma grande fase no América, em 77, o Cláudio Coutinho, ele chegou a notícia para mim que eu ia estar entre os 40, iria estar entre os 40. Tinha uma lista, né, mano? Era uma lista dele, 40 ou 50, não sei quantos. 40. Eu ia estar, 40, né? Eu ia estar nessa lista. Aí eu fiquei todo contente e tal, e tem a clássica contra o Flamengo no domingo. O Rondinelli, que era o zagueiro do Flamengo. Deus da raça. Não. Não era o Deus da raça? Não, o Rondinelli não dava o salário. Não, Deus da raça. Deus da raça. Você me deu um salário. Não, Deus da raça. Deus da raça, meu amigo, gente finíssima. Boa, né? Esteve no Corinthians comigo, né, depois. E ele teve uma jogada dentro fora um pouco da grande área. Ele levou a bola, eu fui dar um combate e o joelho, a perna ficou. Tive outra distensão tive outra no Inter. E lá no América teve também, uma foi na esquerda, outra na direita. E nem um barbante que já, só quem jogou... Quebra, sabe, amor, né, mano? É um absurdo. Fiquei um tempo parado também, e aí foi... Seleção já era. Ô, Mário, um grande sonho. Nesses times que você jogou, companheiro de ataque seu aí, quem que marcou? Lógico que você jogou com vários. Vários, né? Nossa, joguei com o Sócrates, joguei com o Jair lá no Inter, né? Joguei com o Zenon. Pô, é só gente maravilhosa. Joguei com o Ademir da Guia, joguei com o Deivinha. Imagina, graças a Deus, daí eu levo até hoje o maior orgulho que eu tenho. Sou amigo de todos eles, infelizmente alguns faleceram como o Magrão. E outros times também, joguei. No Bom Sucesso tinha um jogador chamado Acelino, que jogou no Vasco, teve uma grande fase. E eu fazia dupla diária com ele no Bom Sucesso. Um jogador maravilhoso, a gente se dava muito bem, ganhamos do Flamengo no Maracanã. E outros jogadores. Joguei com o Toninho Vieira, que foi do Santos, joguei no Santo André com o Toninho. Nossa, joguei com o Freitas, que era do Palmeiras, joguei com ele no Santo André também. Freitas do Curitiba. Freitas, exatamente. Muito jogador bom. Pena que eu encerrei minha carreira com 29 anos. Eu podia enganar mais uns 5, 6 anos tranquilo. Nos dias de hoje está jogando tranquilo, né, Maria? Provavelmente, né? Apesar que na época tinha excelentes zagueiros. E hoje tem muitos bons zagueiros. Mas na época todos os times tinham muito bons zagueiros. Quem que dava mais paulada, mano? Olha, eu mais difícil, o zagueiro mais difícil para jogar. Difícil é uma coisa, que dava paulada. As duas situações. O Moisés do Vasco batia bem, mas era um grande zagueiro. Batia bem o Moisés, tinha o Pinheirense, batia bem. Eu acho que eu nem cheguei a jogar no Pinheirense, mas a gente tinha notícia dos colegas, então não sei nem se é da minha época. Tinha ótimos zagueiros, maravilhoso. Tinha o Arlindo do São Paulo, era muito bom. O Vantuir do Grêmio era muito bom. Tinha o Luiz Pereira do Palmeiras, então nem se fala. Baldock, Luiz Carlos. O Baldock eu antes. O Luiz Carlos Walter. Eu joguei pelo Bom Sucesso contra o... No Flamengo. No Flamengo, o Luiz Carlos Walter no Flamengo. Fiz um gol. Foi 2-2. Mas eu joguei com o Luiz Carlos Walter no Operário de Campo Grande. Foi campeão lá, né?
Então, eu só tenho a agradecer a minha carreira. Infelizmente, parei com 29 anos, mas eu participei. Eu tive uma vida, uma história, né? Uma história muito boa. O que você sente mais falta? Eu sinto mais falta de jogar. A gente sente falta de jogar, né? Isso no começo, agora não. Agora eu estou com 71 anos, eu parei com 29. No início eu senti muita falta, aquela concentração, aquele ritmo todo, vocês sabem como é que é, né? Mas depois eu tocar a minha vida, comprei comércio, me formei advogado até hoje, já faz quase 30 anos, e a vida segue, a vida é uma sequência, mas foi uma carreira gostosa. Mário, hoje você não mora aqui em São Paulo, capital, né? Você está morando... Eu tenho residência aqui em São Paulo, onde mora meu filho. Meu filho mora aqui no Tatuapé, na minha residência, mas eu advogo lá em Vargem Grande Paulista, e eu moro lá, tem uma chácara lá que eu moro. Em São Paulo aqui. Vargem Grande Paulista, depois de Cotias, 7 quilômetros. E é uma cidade muito, muito gostosa, eu estou lá desde 95, então eu tenho um ambiente muito bom na cidade, pessoas maravilhosas, né? E toco minha vida como advogado. E tem visto jogos vindo aqui no Allianz Parque? Ultimamente não tenho vindo, porque durante o dia eu vinha sempre, né? Porque à noite o jogo começa às 9h30, acaba às 11h até chegar lá em Vargem Grande, 50, 60 quilômetros daqui, e acordar muito cedo, então na minha vida tá. Mas eu tenho visto direto. Eu acompanho o Palmeiras em todos os jogos. Internet, na televisão e tal, acompanho todos os jogos, assim que eu acompanho outros jogos de outros times também, dos Corinthians, do São Paulo, do Santos, do São Paulo principalmente. Eu sou um fã do futebol, sou palmeirense, mas sou fã do futebol. Para a gente, estamos finalizando aqui, quem leva a Libertadores, quem leva o Brasileiro e a satisfação, isso aqui foi um troféu para você, Mário? Um orgulho muito grande. O Luciano Birajara Nassar, brilhantíssimo escritor, né? Se propôs a escrever meu livro, e eu agradeço de coração isso daí. É um marco na história da minha vida, né? Um marco da minha vida. Porque, na vida você tem que ter filho, plantar uma árvore e ter um livro escrito. Então já tenho já tenho 2 filhos. Uma maravilha, completou com chave de ouro a minha vida, está completando. E os títulos, quem leva? Palmeiras, vou torcer para o Palmeiras, sou Palmeiras, vou torcer para o Palmeiras. O Flamengo tem um excelente time, mas eu vou estar torcendo muito, como torci antes de ontem, né, contra o Brasileiro. E brasileiro está entre os dois também, acho que não passa nisso. Eu acho que o Cruzeiro tem um belo time, é ótimo, mas acho que não sai de Palmeiras e Flamengo também. É isso aí, pessoal. Estivemos aqui com o grande centroavante Mário, artilheiro, grandes equipes, Museu da Pelada. É isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu, Mário. Obrigado pela participação. Obrigado, Espina. Um grande abraço para todos. Agora a gente só faz uma entradinha rápida, ô Mário. Eu vou fazer uma entradinha rápida aqui para que quando eles colocam no ar, eles fazem uma entrada. Ah, beleza. Então pode ficar ali. Pode ficar Pode ali. sentar? É. Fica de pé ou sentar?